Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. I started having these obsessive thoughts. Why did you kill those people? No comment. No comment. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Este honorable científico, el que escribió, ¿es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e, como sempre, estou aqui com meu amigo Thiago. Olá, galera! E aí, bem-vindo à segunda temporada do Apenas um Podcast. Se tudo der certo, a gente vai colocar uma nova abertura, não vai ser a abertura definitiva, mas só para vocês verem como ficou a nova abertura, que vai ser para os apoiadores. Afinal, a gente vai começar a gravar para os apoiadores, então vai ser uma coisa legal, né, Marisa? Sim, então, se você gosta da gente, né, tá aí uma vantagem de apoiar a gente pelo Apoia-se, porque daí você vai ter acesso a episódios extras de vários conteúdos diferentes. E não se assustem, gente, eu sei que vocês gostam da abertura antiga, mas é só pra vocês verem como que vai ser a abertura pros apoiadores. É isso, e pode ficar tranquilo, se você já apoiou a gente, você vai ganhar o episódio extra, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilinho, que você vai ter os seus episódios extras. Bom, não esqueçam de ouvir a gente pela Aurelo, a gente já conseguiu tirar uma graninha na Aurelo pra pagar o editor, que é sempre bom, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um caso que eu só tô chocado. Eu não tenho palavras pra descrever esse caso. Esse é um dos casos mais pesados que eu já vi. Eu sei que a gente tem um aviso de gatilho lá no começo, mas irei falar de novo, gente. Cuidado com o episódio de hoje, ele é muito pesado. Tudo que vocês possam imaginar de bizarro acontece, eu sempre falo. Alguém tinha que ter avisado o Albert Fish que não era uma competição, ele não precisava ter cometido todos os crimes possíveis, então, gente, é muito pesado. Mas antes da gente ir pro nosso episódio, né, a gente fez um episódio, nem era um episódio, né, a gente fez um áudio aí, né, de aviso, né, que fomos hackeados. Olha que gostoso, algum filho da puta que não tinha o que fazer. Sério, ele poderia ter hackeado uma conta de milhões? Poderia ter hackeado. Não, decidiram hackear o nosso Instagramzinho. Acho que tinha o quê? 3 mil seguidores? A gente tava lutando pra ter 3 mil seguidores, a gente tava, tipo, feliz, as métricas estavam legal, o engajamento tava bom, e aí o cara foi lá e hackeou, e fazer um jeito bem legal que a gente não vai conseguir retomar a conta. Então, temos um Instagram novo, sigam a gente lá. É apenas um podcast, né, separado com underlines, e tem um underlinezinho extra no final. A gente quer agradecer o pessoal que já foi seguir a gente já tá com 546 seguidores, muito obrigada, gente. Tenho fé que a gente vai conseguir recuperar. Eu sei que a gente não postou quase nada lá ainda, mas é porque, cara, eu e o Thiago, a gente trabalha, então, assim, às vezes eu até lembro, putz, esqueci de postar na página, mas é tipo 3 horas da manhã quando eu lembrei, mas a gente promete que a gente vai repostar o que a gente já tinha no Instagram antigo e a gente também vai trazer novas coisas por lá. Prometemos pra vocês, só tenha um pouquinho de paciência, né, porque, enfim, né, gente? A Marisa em final de faculdade, eu com uma filha, tá uma adaptação, né, estamos todos nos adaptando. Isso, pessoal, então assim, se vocês puderem apoiar a gente, seguindo a gente no Instagram, acho que agora vai ser a coisa mais importante, mas se você quer apoiar a gente de outra forma pra ajudar a gente a manter esse projeto, manda um Pix pra gente. O nosso Pix é no e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. Lembrando que todo mundo que manda o Pix pra gente, a gente lê a mensagenzinha e fala o nome aqui. E também, se você quiser apoiar a gente todos os meses, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se. A gente tinha um destaque no Instagram, a gente vai fazer o destaque de novo pra explicar como que funciona a campanha por lá. Desculpa essa enrolação toda, gente, mas a gente tinha que dar esse recado e acho que já dá pra gente ir pro episódio novo, né? Já dá pra ir pro episódio e bora pro episódio, então. Bom, gente, o Albert Fish, ele tem um nome muito, assim, totozinho, assim, né? Vocês sabem que todo serial killers recebe um apelido. Na verdade, ele tem mais de um, mas o que mais me intriga é o apelido de Devorador de Crianças. Meu Deus do céu. Nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington, nos Estados Unidos. E esse caso já começa bizarro, na minha opinião, desde o nascimento, porque esse cara... Como é que eu posso explicar? O pai dele... tinha 75 anos de idade quando ele nasceu. Tipo, caramba, nem sabia que era possível. Com 75 anos, tava lá, gente. O pai dele era o deus da fertilidade, né? Porra, gente, eu fiquei, meu Deus, que é isso?
Nossa, quando eu vi essa informação, eu pensei, caramba, já começa bizarro. E assim, gente, o que acontece é meio que o óbvio, né? O pai dele, 1870, a gente tava com 75 anos quando ele nasceu. Logo depois, ele acabou falecendo. E pelo que eu entendi, a mãe dele não tinha condições de cuidar dele. E por conta disso, ele foi mandado para um orfanato ainda muito cedo. Sim, a mãe dele não tinha nenhuma condição, porque a gente tem que pensar em 1870, tem toda aquela questão de a mulher fica em casa, o homem provê, e aí não tem um homem para prover e não tem o que fazer, sabe? Ela não consegue achar um emprego, e aí ele vai para esse orfanato, e aí nesse orfanato ele começa a ter as primeiras experiências deles que são marcantes, por assim dizer, né, Marisa? Eu acho que é, digamos, formadora. Em vários casos a gente fala, mas nesse eu vejo muito isso. Que ele acaba tendo várias vezes sendo agredido pelas crianças do orfanato e pelos adultos do orfanato. Então ele via várias crianças sendo agredidas e muito forte, assim, de sair sangue, uma coisa muito pesada, e ele ficou vendo essas cenas várias e várias vezes, e ele começou a desenvolver um certo prazer, né, por apanhar, por ter essa inclinação meio sadomasoquista da coisa. Nunca deve ser sadomasoquista, ser masoquista, mas enfim, gente, ele começa a gostar de apanhar. Então a criançada lá meter soco nele, ele pensava, pô, não é tão ruim assim. Então dizem que, tipo assim, ele até ficava feliz quando as crianças iam bater nele, assim. Dizem que as crianças faziam meio que uma roda, assim, ficavam batendo nele, e ele, tipo, curtia muito isso. E a gente vai ver que isso vai influenciar muito nele, porque ao longo da vida ele vai desenvolver diversos tipos de fetiche, mas esse fetiche, assim, de se machucar, vai ser, tipo, o principal, assim, que ele vai carregar pra sempre, até literalmente no final da vida dele. Vocês vão chegar nessa parte. Até o filho dele tem umas experiências ruins, assim, pra contar depois. Mas isso é mais pra frente. Então, ele tinha isso. Ele também era agredido pelos próprios funcionários, porque diz que esse ambiente hostil era meio que pra todo mundo. E ele curtia isso, gente. Não tinha discriminação, gente. Todo mundo apanhava. Exatamente. Na adolescência, a mãe dele já conseguiu se restabelecer um pouquinho. Então, por conta disso, ele voltou a morar com a mãe dele. Acho que nessa época ele até conseguiu um emprego. Parecia, gente, que ele ia virar gente, que ia dar tudo certo, mas não foi bem isso que aconteceu. Nessa época, ele começou a se relacionar com homens e tinha um rapaz específico que ele se relacionava um pouquinho mais. Foi com esse rapaz que ele descobriu que os fetiches, assim, que ele sentia no coração dele, não era só de apanhar e achar gostoso, era também de comer cocô. Daí sim, gente, daí sim. O negócio virou escatológico mesmo, a escatologia. Não entra na minha cabeça essa parte de forma alguma, mas enfim, né, gente, não podemos julgar fetiche, mas, gente, comer cocô já é demais. Nessa época também ele começou a frequentar banheiros públicos, sempre banheiros públicos, né, obviamente os banheiros masculinos, aonde ele gostava de observar os homens passando por esse banheiro enquanto ele se masturbava, gente. Esse caso é muito 50 tons de cinza. Tem de tudo, gente. Infelizmente, é o combo do vacilo. E vocês têm noção que a gente deve estar, tipo, nos 3 primeiros minutos do caso e já tá nessa situação? O cara já comeu cocô, já apanhou e tá aí se masturbando por gente alheia. Assim, gente, daqui é só ladeira abaixo, tá, gente? A gente não tá nem na parte ruim. Bom, perto dos 30 anos, né, já tava passando, né, tá ficando passado, como minha avó diria. A mãe dele, né, decidiu dar um jeito na vida do filho. Acho que ela ficava meio preocupada, né? Ela devia saber que ele se relacionava com homens. Então, ela decidiu apresentar ele a uma mulher. Ele se casa com essa mulher e tem 6 filhos com ela. Aí você pensa, agora deu certo, agora ele virou gente? Por quê? Gente, ele tinha uma péssima relação com a família dele, né? Com os filhos principalmente, né? Porque ele nunca parou de ter esse desejo de se machucar, só que agora ele não só se autoflagelava, né? Com chicotes, com cintos, né? Ele se batia com esse tipo de coisa, como ele obrigava todos os filhos dele a ficarem sentadinhos ali, observando o pai se bater. E, gente, não era tipo, chicotinho, fica com a marquinha vermelha. Não, gente, ele se batia até sangrar. Ele se batia até ficar em carne viva. E os filhos tinham que ver isso. E aí você se pergunta, por que a esposa não fazia nada? O que se tem como teoria é que a esposa dele era muito jovenzinha, que tinha entre 18 e 20 anos, não se sabe muito bem, mas que ela era muito jovenzinha e ela meio que achava isso normal, sabe? Ela não tinha meio que um parâmetro de referência, não sei se na família dela
dela, mas ela não tinha esse parâmetro. O Albert Fish também fazia ela ter algumas relações mais pesadas com ela, e ela disse que deixava, porque dizem que ela não tinha muito esse tato para saber se era ou não errado. Então ele fazia, como ele era mais velho, ele mandava, ele sustentava a casa e ficava aquilo. Essa era a relação dele com a mulher dele. Ele sustentava a casa e ele fazia o que queria. No casamento, acho que fica meio óbvio, assim, que de certa forma ele nunca parou de ter relações extraconjugais, relações com outros homens, ele continuava se relacionando com homens da idade dele e por aí vai. Só que o problema é que ele começou, não sei se exatamente nessa época, mas por ali, a estuprar crianças, gente. Ele era um puta de um pedófilo e assim, a preferência dele era pra crianças abaixo dos 6 anos de idade. E assim, a gente não sabe, a gente, como muitos casos que a gente conta aqui, como que a gente queria saber, né, as coisas realmente aconteceram, mas a gente não tem certeza desse caso, mas ele admitiu ter violentado mais de 400 crianças. E como que isso acontecia? Até porque a maior parte das vítimas, as crianças que ele abusava e por aí vai, eram crianças que eram marginalizadas, crianças negras, crianças que moravam em orfanatos, crianças que tinham algum tipo de deficiência, então ele se aproveitava dessas situações. E como já é meio que familiarizado da parte de vocês, né, dos outros casos que a gente contou, a polícia cagava, basicamente, pra esse tipo de criança. E isso é muito triste, assim, eles não faziam uma investigação muito grande. Muitas crianças, acredito que por medo, acabavam não falando nada, né? E ficava por isso mesmo. E é bem triste porque você vai ver que tem muito, se for na internet, tem muita divergência desse número, tem gente que fala que alguns podcasts que eu ouvi diz que é 100, outros podcasts diz que é 200, mas, gente, foi muita criança. Tipo, assim, sendo 100, sendo 400, é muita criança ainda assim, tá ligado? Isso é pra gente ter uma noção, assim, né, gente? Uma criança já é perturbador, né? Então, tipo, imagina esses números enormes que ele afirma, né? Esse caso, na verdade, ele é muito incerto, até no número de vítimas fatais mesmo, assim. Então, tipo, a gente não tem muita noção, mas isso é o que ele disse, né? Ele agia como qualquer pedófilo, assim. Eu sei que não deveria estar acontecendo isso, mas eu sei que tem criança que ouve a gente. Eu sei. E olha, criançada, toma cuidado, tá? Vocês não deveriam estar ouvindo, mas eu sei porque eu já conversei com vocês. E assim, gente, ele agia como a maioria dos pedófilos agem. E uma coisa bem louca é que o Albert Fish, ele sempre pareceu muito mais velho. Ele envelhecia muito rápido. Então ele sempre parecia ser um idoso, quando na verdade ele ainda era adulto. Então as pessoas nessa época tinham respeito por velho, né? Então via ele, um senhorzinho, achava que ele era uma pessoa do bem. Então ele conversava com essas crianças, ganhava a simpatia delas, confiança não só delas, mas muitas vezes dos pais também. Como eu disse antes, eram crianças que viviam à margem da sociedade. Então ele fazia o que muitos pedófilos fazem, que é oferecer coisas pra essa criança. Nessa época ele oferecia doces, né, como uva passa e outras coisas que pudessem atrair essas crianças, né? Mas eu digo isso, né, porque, tipo, eu sei que tem pessoas muito novinhas que ouvem a gente. Gente, não caiam na conversa de pessoas que você não conhece de oferecer coisa pra vocês, tá? Exatamente. E até na internet, porque agora a gente sabe que a internet é um grande meio pra catfishar as pessoas e usar perfis falsos, então tomem cuidado. Realmente ele tinha essa preferência de pegar pessoas, digamos, vulnerabilizadas, porque era mais fácil pra ele, e ele passava aquele ar de confiança. Vai ter um monte de nomes, mas um dos nomes que me chamou a atenção, que ele era conhecido como Grey Man, que seria homem cinza, né, mas tipo, dá um ar de pessoa velha, sabe? Eu só queria dizer que é bizarro, assim, se você vê a foto dele, nossa, parece que ele tem tipo 80 anos, mas ele tinha 60 na época da foto. Então, tipo, ele parecia ser muito mais velho do que ele realmente era. E ele se aproveitava disso. Sim, e também ele, vamos dizer assim, ele passava como o velhinho bom, sabe? O velhinho tá conversando. Ele passava meio fora do radar também, porque as pessoas não suspeitavam dele. Então, isso também era uma coisa que ia em favor dele e era horrível pras vítimas, porque ele se passava como uma pessoa que as pessoas viam ele, mas não entendiam ele como uma ameaça. É o pior tipo de ameaça, né? As pessoas não estão esperando isso. Gente, e assim, vamos dar prosseguimento à história, né? Essa frase aqui, se eu não me engano, eu peguei ela de um livro, mas eu gosto de ler exatamente essa frase, eu não lembro se eu peguei de algum site, mas eu peguei ela de algum lugar, porque eu achei muito interessante a construção dessa frase. Em 1917, a sua esposa o deixou por outro homem e isso piorou sua saúde mental. É assim, né, gente? Que saúde, né? Saúde de centavos, mas assim, gente, piorou a saúde mental do cara mesmo, gente, eu não sabia que isso era possível. Isso aconteceu.
aconteceu. Então, assim, gente, eu acho que a esposa dele foi esperta. Acho que com o passar do tempo ela começou a perceber a cilada que ela tava entrando. Então ela pegou os filhos dela e sumiu praticamente, né? Como sempre, nesses casos, assim. Infelizmente, ela não pegou os filhos dela. Ela deixou os filhos dela. Eu não sabia! Quem cuidou foi ele. Ele que cuidou. Tanto que dos 6 filhos, vários depuseram no caso. Mas depuseram porque viviam com ele. Então, as mulheres depuseram a favor dele e os caras contra. Então, ele ficou com os filhos. É isso que ele gerou muito rancor. Tanto que algumas cartas que ele manda pra filha dele, ele fica muito pistola, porque segundo ele, na visão dele, a vida dessas crianças foram um inferno, dos filhos dele foram um inferno, não por causa dele, mas sim porque a mãe dele abandonou os filhos, sabe? Tipo, a culpa não era dele, era da vagabunda da mãe dele. E eu acho que ele chega até a se referir, tipo, como puta, como, sabe, vendida. Então, as crianças ficam com ele, o que é pior, sabe? Porque ele meio que mantém essa vida dupla com os filhos, estando com os filhos e dando um jeito de cuidar dos filhos, sabe? O que pra mim é pior ainda. Então eu realmente não sabia desse detalhe na pesquisa que eu fiz. Eu acho que eu não cheguei a entrar em detalhes nessa parte, mas assim, gente, vai dar merda então. Porque, gente, ele começa a fazer coisas ainda mais insanas, né? Como eu disse, ele se autoflagelava e aí a gente vai começar a introduzir agulhas no cu. Vou usar essa palavra, gente. Não só no cu, mas também toda a região da virilha. Era uma agulha, gente, não é agulhinha, era umas agulhas grandes, assim. Eu falo isso, gente, porque a gente tem o raio-x do cu dele. A gente tem o raio-x, assim, vocês só se procurar Albert Fish raio-x, que vocês vão ver o osso pelvis, belíssima pelvis dele lá e uns riscos aqui, aqueles riscos enormes ali, é uma agulha que tá enfiada lá no cu. Então, ele tinha muito, se você vê, ele colocava na barriga, ele botava em todos os lugares que é possível e imaginável. E a galera sempre achou que era zoeira isso, achou que era ele dando um caô, assim. E aí fizeram um raio-x pra confirmar e realmente confirmaram que ele tinha, digamos, agulhas que estavam lá há muito tempo, muito tempo. Então, esse é o nível de saúde mental que essa criatura tinha e para vocês verem como a saúde mental dele piorou com a esposa, né? Nossa, eu não sei que tinha como piorar, mas beleza. Outra coisa que ele fazia era pegar algodões que ele colocava no álcool e enfiava. Ah, isso dói. Enfiava dentro do orifício anal e Nossa senhora. Fogo, gente. Só de você ler eu já sinto aflição. E nessa época, assim, tipo, pra piorar ainda mais a situação, ele meio que começou a ter alucinações, né? Porque ele era esquizofrênico. Digamos, várias pessoas atestaram que ele era esquizofrênico e que ele sofria vários problemas psicológicos. Então, até algumas pessoas defendem isso, que ele era esquizofrênico e por isso ele ouvia essas vozes. Ele tinha, às vezes, aquelas vozes, como eu posso dizer, divinas. E essas vozes divinas diziam pra ele fazer algumas coisas, né, Marisa, com crianças. Sim, né? Uma coisa que a gente já... Acho que não nesse caso, mas acho que num caso que eu contei lá no YouTube, que é o do Leonard Lake, mesma coisa, né? Eles ouviam as vozes e essas vozes diziam pra eles fazerem, né? Assassinatos e por aí vai. Assim, gente. Mais ou menos nessa época que as coisas estavam ficando cada vez ladeira abaixo, que provavelmente ele começou a matar. Novamente, a gente não sabe. Tipo, foi esse o número de vítimas. Não sabemos. Porém, mais ou menos, ele admitiu ter cometido 23 assassinatos, mas mais ou menos, porque como eu disse, o Thiago disse também, né? Cada lugar fala um número diferente. E a gente vai chegar em 1927 no sequestro do Billy. E você sabe por que esse caso deu mídia, Marisa? Essa é uma das coisas que eu fiquei surpreso. Por quê? Porque o pai dele era policial. E o Albert Fish não sabia disso. Aí que a gente vê da gente muito triste isso, né? Porque com os outros casos não teve mídia, né? E com esse teve justamente porque o pai era policial, ele mandou fazer uma busca por esse Billy que desapareceu. E como que funcionou, basicamente? Ele estava sendo cuidado por uns vizinhos e por uns amigos, assim, estavam jogando. A mãe dele disse que já tinha visto um cara estranho rondando a vizinhança, rondando o filho dele, mas ela deixou ele brincar com os amigos, ele foi brincar com os amigos.
E daí depois que esse jovem senhor voltou, chamou esse Billy para um lado, ele foi, digamos, seduzido, e aí muito tempo depois as crianças foram perguntar, mas cadê o Billy? E aí eles não sabiam onde estava. E aí começou essa busca, o pai dele era policial, então foi por isso que se deu o primeiro, digamos, pessoa verificada, porque justamente o pai dele era policial, então o pai dele tinha os meios para ir atrás do filho. E assim, gente, acho que a gente não mencionou, né, mas o Billy tinha apenas 4 anos de idade. E bom, gente, depois que o Albert meio que sequestrou essa criança, ele levou ele até um terreno baldio, um lugar bem mais afastado, aonde ele torturou essa criança, mutilou. Ele também tinha muito interesse, vamos utilizar essa palavra, né, por mutilação e castração. Então ele costumava mutilar muito suas vítimas e até mesmo castrar elas em alguns momentos. E ele acabou esquartejando o corpo da vítima, aonde partes do corpo ele levou até o aposento dele, porque como se tudo já não bastasse, ele também tinha interesse em canibalismo. E muito provavelmente, acho que é por conta da carta que ele escreveu que a gente sabe essas coisas, ele acabou preparando a carne do menino com vegetais. Ele também admitiu ter bebido sangue do Billy, e assim, gente, ele relatou tudo isso em extrema frieza, e tem até relatos de que muito provavelmente ele arrancou o olho. São todas coisas que ele confessou ter feito. Ele tem uma carta dele que a gente vai ver. A gente vai decidir se a gente vai ler ou não, né? Que é muito pesada até o final desse episódio. Mas assim, gente, obviamente, pelo que eu sei, o corpo do Billy nunca foi encontrado, mas pelo que eu falei, já deu pra entender o porquê, né? Ele fez muitos outros assassinatos e, assim, tem várias crianças que ele vai sequestrar. O que a gente sabe, pelo que ele é condenado, se eu não me engano, ele é condenado só por 5 desses assassinatos. Então é uma parte muito ínfima do que ele realmente cometeu. Não, só queria adicionar, né, pro pessoal que eu sei que vocês gostam, que a gente dê muitos detalhes, só que boa parte dos outros casos a gente não tem informação quase. São muitos poucos casos que tem informação. Eu vou ser sincero que eu não sei nem se é o Billy ao certo que o pai era policial, mas uma dessas crianças que foi lá por essa data em 27, ele tinha o pai que era policial, e aí eles conseguiram por isso, e aí eles foram verificar outros casos, acharam os casos semelhantes, então ficou nisso, sabe? E como é que vai se dar o grande desfecho? Como que ele vai ser pego, Marisa? Agora a gente vai entrar no caso mais famoso dele, vamos dizer assim, que acontece em 1928. Nessa época, ele acabou vendo um anúncio num jornal de um rapaz de 18 anos de idade que estava em busca de um emprego. Foi aí que ele achou que seria uma boa ideia fazer esse rapaz como uma das suas vítimas, então ele decidiu pegar o endereço que estava ali no catálogo e fazer uma visita até a casa da família, supostamente oferecendo um emprego para esse rapaz. E não era qualquer emprego, era um emprego que pagava super bem, que era numa fazenda. Eu sei que ele enfeitou um monte. E tanto que ele enfeitou tão bem que a pessoa que teve o anúncio pediu um emprego pro amigo. E ele também ofereceu um emprego pro amigo. A gente tinha tentado fazer, assim, um planejamento pra convencer a família de um jeito, assim, que não ia ter como negar. E uma coisa que eu não entendo, não sei se o Thiago sabe, é uma pergunta mesmo minha, é se ele foi mais de uma vez na casa da família ou se tudo isso aconteceu num dia só. Mas, de qualquer forma, ele foi até a casa da família, super simpático, conversou com todo mundo e a família, obviamente, ficou super empolgada no filho conseguir essa proposta de trabalho gigantesca, né? Então, eles começaram a conversar com o Albert, tentaram meio que dar uma paparicada nele. Só que o que acontece é que no dia específico, assim, chave, que ele iria sequestrar, levar o menino, fazer tudo o que ele queria com esse rapaz, o rapaz não estava, mas sim a irmã mais nova dele, que era Grace, que tinha apenas 10 anos de idade. Ele conseguiu ganhar a confiança da família com grande facilidade e ele acabou convencendo os pais a levar a Grace em uma suposta festa de uma sobrinha dele. Bom, ele disse que ia ter essa festa de aniversário, a sobrinha dele tinha a mesma idade que a Grace, que ela ia gostar, e queria levar ela pra essa festa e depois ele traria a filha deles de volta. Gente, assim, eu sei que a gente não pode julgar, mas os pais concordaram e ele pegou a filha, levou ela embora e obviamente não tinha festa, não tinha absolutamente nada disso. E, gente, até esse momento ela simplesmente desaparece. Eles só vão ter uma resposta 6 anos depois. Bom, voltando um pouco sobre a questão do rapaz, a questão do rapaz é meio incerta. Pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, ele ficou meio que nesse vai e vem de conversar com o menino. E aí uma das coisas que, digamos, ele ficou com medo é porque o menino tinha 18 anos
e o Albert Fish já tinha uma idade mais avançada. Então ele já achou que pegar um menino de 18 anos ia ser mais difícil. Eu digo pegar é estrangular, é fazer o que ele fazia com outras pessoas, sabe? Que ele fazia com crianças. E ele achou que seria mais difícil. E aí quando o outro menino amigo entrou na jogada, disse que ele ficou meio desconfortável, ele não queria. E aí que deu, digamos, o golpe de oportunidade que ele foi até a casa e viu que tinha essa criança. E os pais eram muito pobres, assim, eram muito, muito pobres. A mãe era analfabeta, o próprio menino, o próprio rapaz de 18 anos tinha aquele emprego, aquela suposta proposta de emprego, como a proposta da vida dele, sabe? Porque eles viviam numa fragilidade muito grande e o Albert prometeu mundos e fundos pro cara. Então a família era muito humilde e meio que entregou, assim, porque achando que ele era rico, achando que ele era um bom vivan. Isso foi uma parte meio triste, assim, porque até o Albert ele vai em cartas falar que a culpa é da mãe, ele vai culpar a mãe, e é bem triste isso. Bom, como eu disse, né, ele passou 6 anos impune, não só desse crime, né, mas muitos que vieram antes, né, mas nessa época começou a meio que se divulgar um retrato falado da aparência do Albert, então ele meio que decidiu se aproveitar disso e escrever uma carta e enviar essa carta pra família, onde ele contava em detalhes tudo que ele havia feito com a Grace e como literalmente ele havia preparado e cozinhado a carne dela. Só que como o Thiago disse, a mãe dela era analfabeta, então, tipo, ela recebeu a carta, ela nem sabia o que estava escrito lá. E assim, gente, é muito forte a carta em si. Essa carta eu nunca consegui achar ela completa, vou ver se eu leio um trechinho só que eu tenho ali pra vocês. Ele detalhou tudo que ele fez com a menina, como que ele conseguiu ganhar a confiança dela, e depois ele detalhou que ele ficou sem roupa. Quando ele tirou a roupa, a menina tentou fugir, e foi aí que ele enforcou ela. E assim, gente, ele separou as partes que tinham mais carne, e ele consumiu a carne dessa criança por 9 dias. Sim, foi... Cara, isso é uma das coisas, nossa, muito pesadas nesse caso. Outra coisa é que, assim, o que aconteceu? Eu também não sei. Eu ouvi várias dessas histórias e essa eu não sei se é verdade. Que meio que já estavam sem rumo no caso, porque o caso já tinha há muito tempo. Aí meio que jogaram uma isca para falar que tinham achado algumas suspeitas, que eles tinham alguns retratos falados. E diz que 10 dias depois de ser publicada essa matéria, essa carta chega à mão da mãe dele, da mãe dessa vítima. Então, muitos dizem, ele diz até pra polícia que ele não viu essa matéria, mas muita gente acredita ele ter visto essa matéria e ter ficado puto com isso e mandado. Então ele queria meio que a autoria do crime, sabe aquela coisa de ser famoso? Todo serial killer tem um ego, assim, gente. BTK tá aí pra isso, Zodíaco era outro que não gostava que fizesse isso, assim, gente, é uma boa tática, na verdade, deviam fazer isso mais vezes, falar, olha, gente, achamos um aqui, né, vai que o cara se sente ofendido, decide, não foi ele, fui eu, tipo, do nada, assim. Então, tipo, é uma coisa, é bizarro porque isso funcionou em vários casos. Exatamente, e nesse caso foi isso também, porque ele ficou com medo que alguém assumisse a autoria, e aí ele queria provar pra polícia e pra família que ele tinha feito aquilo mesmo. Então você vai ler a carta, Marisa? Então aqui, gente, tenham em mente que, tipo, é literalmente só um trecho da carta. E imagina como que a mãe e como o pai se sentiram, né? Por mais que eles não soubessem ler, né? Pelo menos a mãe não sabia ler. Mesmo assim, né, a gente tem noção do que aconteceu. Olha só. No domingo, 3 de junho de 1928, eu visitei o número 406 da West 15th Street. Almoçamos. Grace sentou no meu colo e me beijou. Eu me convenci a comê-la, com a desculpa de levá-la a uma festa. Eu a levei a uma casa vazia em Westchester. Lá, asfixiei-a até a morte, depois cortei-a em pedacinhos para poder levar a carne aos meus aposentos. Cozinhei e comi. Como era doce e tenro seu pequeno lombo assado no forno. Vamos deixar esse silêncio, porque realmente não tem nem o que falar, né, gente? Sem comentários, assim, literalmente. E tem em mente, assim, tipo, é só um trecho, são 3 linhas da carta, assim, tipo, é muito, muito pesado.
pesado. Sim. E nessa carta também, porque eu só ouvi, digamos, no podcast Assassinos em Série, eles falam um pouco sobre essa carta e que o Albert, ele meio que culpa a mãe, fala que é responsabilidade dela, fala que eles entregaram ela, ele podia ser condenado por sequestro, não por crime. E aí todo mundo fica pensando, mas por que eles não levaram essa questão do canibalismo a sério, sabe? Porque a polícia achou que não era real. A polícia achou que era, tipo, meio que uma fantasia, sabe? Tipo, a polícia não levou a sério essa questão do canibalismo. Então, uma coisa que eu achei bizarra, a polícia ela não vai levar muito em conta essa questão do canibalismo e depois vai ser meio que usado pra insanidade, né? Exatamente, né, gente? Uma coisa que acontece bastante nos casos criminais. Quando a polícia chegou na casa do Albert, na verdade, por mais que ele tenha feito todo esse auê, ele tentou meio que resistir à prisão. Se eu não me engano, ele pegou uma navalha, tentou ir pra cima dos policiais, mas não teve como, ele foi preso. E aí a gente vai entrar na parte do julgamento que acontece no dia 11 de março de 1935. E até esse momento ele estava sendo julgado apenas pelo assassinato da Grace. E outra coisa que era importante é que o Albert, ele ficou um tempo sem ter problemas legais. E aí ele vai, acho que em 3 anos da vida dele, ele vai ser preso 5 vezes e ele vai ter que ir para 2 clínicas psiquiátricas. Então tinham laudos dele atestando que ele era são, sabe? Tipo, ele se pagava de são, ele tinha toda essa questão de... ele ficava quietinho, mandavam ele ir pelos crimes que ele fazia, porque ele cometia várias tentativas de sequestro, etc. E ele foi preso. E aí várias vezes ele ia para essas clínicas psiquiátricas e aí achavam que ele estava com demência por causa da idade dele, sempre atestavam demência. Mas várias vezes que ele ia ele foi para as 2 clínicas, essas 2 clínicas ele passou nessas clínicas só como se ele fosse uma pessoa, ele pode estar com uma demência, a idade pode estar chegando, pode ser por isso que ele está fazendo as coisas que ele faz, sabe? Mas todos consideravam ele apto a voltar à sociedade. Então ele sempre voltava, ele sempre ficava nessa expectativa. Ele até morava com o filho dele e o filho dele ficava, digamos que ele mandava cartas para a filha falar, manda uma mensagem para o lugar que eu tô internado, fala que você tá sentindo a minha falta, fala que eu sou um bom pai, tipo, sabe, para convencer ele a sair o mais rápido possível, porque ele queria voltar aos hábitos dele, sabe? Quais eram os hábitos dele? O filho dele disse que presenciou ele se batendo, se chicoteando, se flagelando com um taco com pregos, que ele também começou a querer comer mais carne crua, quando ele deixava a carne mais passada o Albert não gostava. Então ele já tinha alguns indícios, sabe? E aí o que acontece? A defesa dele vai querer alegar a insanidade, a dita cuja insanidade. Então ele literalmente contrata um dos melhores advogados da época, ele contrata e esse advogado chama um psiquiatra. E aí nesse psiquiatra é a hora que o Albert abre o jogo. Ninguém sabe por que o Albert foi abrir o jogo, mas eu acho que ele abriu o jogo para mostrar o quão louco ele era, porque ele tinha muito medo da cadeira elétrica, né? Era o grande medo do Albert Fish ser eletrocutado. Então ele vai tentar alegar insanidade, ele vai contar as histórias dele, ele vai abrir o jogo. E esse psicólogo vai ser muito importante para entender o comportamento do Albert Fish, para entender a história dele e para ele conseguir pintar pro júri o quão louco o Albert Fish era para ele não ir pra cadeira elétrica e sim pra um manicômio. Deu certo, gente? Não deu. Julgamento aconteceu e mesmo com todas essas tentativas e tudo isso, não teve como. Acho que as pessoas se sensibilizaram muito com esse caso e elas queriam que ele fosse pra cadeira elétrica. E foi o que aconteceu, gente. Ele foi sentenciado à morte na cadeira elétrica, que acho que nessa época era o método mais utilizado nos Estados Unidos. E assim, gente, Vaso ruim não quebra, né? Vaso ruim não quebra, gente. Ele foi morto em 1936, aos 66 anos, na cadeira elétrica. Porém, como nada nesse caso normal, a morte dele também não foi normal. Porque eles precisaram de 2 descargas elétricas pra matar ele, gente. Eu já expliquei lá no TikTok, se vocês quiserem até posto lá na nossa página do Instagram, pra quem não viu. A cadeira elétrica, gente, é um choque violentíssimo. São 3 choques que eles aplicam, cada um mais forte do que o outro. E ele precisou meio que fazer esse processo
processo 2 vezes, porque na primeira vez deu errado, porque deu um curto-circuito na máquina. Afinal, ele tinha vários objetos metálicos no corpo. Gente, por causa das agulhas do cu deles deu curto-circuito na máquina lá. Aí eles pensaram, putz, o que aconteceu, né? Daí eles tiveram que fazer os exames, daí fizeram raio-x, acharam as agulhas no rabo dele, tiraram as agulhas, colocaram o maluco na cadeira elétrica de volta. Só que aí o que acontece? Na minha, talvez seja um pouco mais opinião minha do que fato. Mas ele sentiu o choque uma vez. E ele gostava de sentir dor. Então ele percebeu que na verdade foi gostoso, porque a última frase dele antes de morrer foi: a emoção suprema, a única que nunca experimentei. E fiquei muito com a impressão que na verdade ele gostou. Sabe que isso me lembra? O nosso caso do Peter Curtin. Quem não viu esse episódio do Peter Curtin, vai lá. Ficou muito bom e é uma coisa parecida. O Peter Curtin foi condenado à morte por decapitação, né? Foi por guilhotina. Guilhotina, isso. Vou dar esse spoiler aqui, né? Ele foi por guilhotina e ele gostou. Aparentemente ele tava animado pra isso. Porque, né, dando um spoiler só explicando assim pra não ficar muito solto, né? O fetiche dele era ver sangue jorrando, né? Então a gente vê que às vezes o fetiche vai até a hora da morte. E foi o que aconteceu no caso do Albert, gente. Ele, no final das contas, ele morreu fazendo algo que amava, vamos dizer assim. Ai, que horror. Mas né? Pior que não tem muito o que falar. Bom, vamos pro momento 5 centavos? Bora. Momento 5 centavos. 5 centavos. E aí, Marisa, o que você achou desse caso? Eu sei que você conta vários casos em live, eu sei que você fala várias vezes. Hoje eu tava vendo, inclusive, você tava falando sobre o caso do Zodíaco no TikTok, sobre outros, um caso novo que eu também achei legal. Mas o que você acha desse contar esse caso em live? Como é o malabarismo linguístico pra você não ser banida do TikTok? Então, gente, inclusive o meu vídeo que eu fiz pro TikTok sobre o Albert Fish é um dos que mais viralizou na minha conta. Ele tem quase 1 milhão de likes. Foi o que a galera surtou, assim, quando eu contei. Isso que no vídeo, obviamente, não tinha muitos detalhes, que no vídeo é pior do que a live. Mas sempre que me perguntam top 5 piores casos que você já leu, o Albert Fish sempre está na lista. Na minha opinião, dos serial killers, né, o Albert Fish, na minha opinião, foi o pior. Justamente por, assim, claro, não é uma competição de quem foi o pior, mas pra mim, assim, a leitura do caso ela é muito pesada justamente pela existência das cartas, por ele mexer com criança e por ele ter feito tudo que vocês foram pensar. Ele foi canibal, ele assassinou, ele sequestrou, era pedófilo. Então, assim, gente, é muito pesado. Nas lives, assim, nas primeiras lives que eu fazia, eu tentava fazer, assim, um malabarismo, assim, não falar muito, assim, o que aconteceu. Porém, recentemente, né, eu conversei com um cara do TikTok e ele disse que, na verdade, lá não existe esse tipo de censura. A única palavra que eu tento censurar mais é a palavra pedofilia, porque eu acho ela meio pesada e esse realmente pode ser que dê algum tipo de problema. Mas do resto, eu consigo contar quase tudo do que aconteceu nesse caso. A única coisa que eu nunca fiz foi ler a carta do Billy mesmo, porque ela é muito pesada, não é essa carta que a gente leu agora no podcast. A gente não decidiu se a gente ia ler ou não a carta do Billy, porque, gente, ela é muito pesada, mas pra quem quiser ler ela na íntegra, só procurar Albert Fish carta, tem ela traduzida no português, e é meio que esse malabarismo que eu faço, assim, eu evito um pouco falar das cartas em si, porque é horrível, né, gente? A gente sabe que eu acho muito pesado. Acho que caso, assim, que mexe com crianças, idosos, assim, mexe muito comigo. Eu, particularmente, mexe muito comigo o caso de criança, ainda mais porque eu tenho uma criança, então vocês devem saber, tipo assim, eu não falo muito sobre isso, mas acho que como todo bom pessoa que fala sobre crimes, casos criminais, eu acho que a menina do Criminolic já falou isso e eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas eu também não tenho muita satisfação por falar em morte, não por pensar em morte, na real. A minha questão é mais, meu medo é mais isso, sabe? Cara, às vezes eu vou confessar que, tipo, eu me vejo pensando, cara, eu tenho uma criança, sabe? Tipo, o que eu vou fazer pra não cair numa mão de um depravado ou de uma pessoa maníaca, sabe? E às vezes eu tenho que me controlar pra não entrar em surto, porque literalmente, tipo, você vê esses casos de crianças e é uma coisa muito absurda de como esses caras são uns predadores e eles vão mentir tudo o que precisar, tá ligado? Assim como no caso do Tsutomu, a gente vê que eles fazem o que precisar pra isso e é bem complicado. Outra coisa que eu achei muito
diferente nesse caso é que, assim, as filhas dele, do Albert Fish, deporam a favor dele. Os filhos depuseram contra ele. E aí rola a teoria que o Albert Fish, ele tinha preferência por homens, e isso em todo caso é visto, e muito se especula que ele abusou dos filhos. Ele era tão vingativo, mas tão vingativo, que ele chegou a mandar para uma das filhas dele que ele tinha, que ele se relacionava muito, mandava muitas cartas, ele chegou a mandar para uma das filhas dele que a filha desgraçasse o nome do irmão. Era para falar mal dele pros filhos, era para falar mal dele pro marido dela, era para falar mal dele por todo mundo, porque ele falou mal dele, o pai. Então, não dá para se provar, mas eu também não descarto. Eu acho bem provável e faz sentido no caso. Se a gente olhar o caso e tal, faz muito sentido. Só adicionando o que o Thiago falou, né? Ele comentou que eles mentem tudo que for possível, e a gente tem que parar de achar também que pedófilo é o cara esquisito, que na verdade a maior parte dos abusos sexuais são de pessoas que são próximas à criança, que são familiares, que são pessoas que frequentam a casa. Então, gente, toma muito cuidado se vocês têm filho, tá? Olha, vou ser sincera, acho que vocês que acompanham casos criminais, vocês já estão ligados, né? Mas informem os amigos de vocês. A gente não pode confiar em absolutamente ninguém nesse mundo. Sim, exatamente. Então, tomem muito cuidado. A gente, como a Marisa falou, a Marisa já deu esse disclaimer, ela já falou. A gente sabe que tem muita gente menor de idade que ouve a gente, que tem 13 anos, que tem até menos. Então, a gente não indicaria que vocês ouvissem isso, porque é um conteúdo super pesado, mas já que vocês estão ouvindo, tomem muito cuidado com isso. Não ouçam pessoas na internet, não ouçam estranhos. Tipo, sempre tenham o seu pezinho atrás com um tio, com um padrasto. Tipo, e não é querer ser a pessoa, tipo, ai, você não vai confiar em ninguém, você vai virar um lunático. Não, só tenham cuidado, sabe? Conversem com seus pais sobre isso, sobre locais que uma pessoa pode ou não te tocar, sabe? Porque a Marisa sabe como é ser professora e às vezes o abuso sempre vem de casa. Eu vou contar um caso que tinha uma aluna que ela estava sendo abusada e ela não entendia o abuso, sabe? E depois ela foi ficar muito revoltada porque ela entendeu o abuso. Então, tipo, conversem com seus pais sobre isso, tá ligado? É muito importante você saber os limites que pode e não pode no seu corpo. Acho que eu vou terminar assim. Se você é adulto, tipo, saiba o que você pode ou não fazer com o corpo de outra pessoa. Tipo, tanto você com outra pessoa, quanto outras pessoas com você. Tenham bem definido esse limite, o que pode e não pode, né, Marisa? Sim, né? E esperamos que não, né, gente? Mas se acontecer qualquer coisinha que te machuque de alguma forma, pelo amor de Deus, tenta fazer uma denúncia. Porque às vezes eu já vi casos assim, os pais não acreditarem nos filhos, mas você pode fazer a denúncia sozinho, tá? Só dá uma olhada dá pra fazer BO online, tem os números de telefone, 180. Não deixe isso passar, senão pode ser pior. Sim, não deixe. E se os seus pais não acreditam, se ninguém acredita e você tiver em idade escolar, você pode chegar para o seu pedagogo escolar, para o grupo pedagógico, você pode informar um responsável. Então, não deixe isso passar impune, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Agora, tipo, a gente parou. Se vocês verem, todo o nosso tom de voz mudou, porque é um assunto muito sério e a gente sempre tenta trazer com muito respeito e para que essas coisas sejam vistas, sabe? A gente sabe que é uma coisa difícil, o caso criminal é um lugar espinhoso, mas eu acho que lições têm que ser aprendidas nisso, e eu acho que essa é a grande lição que a gente quer passar nesse podcast. É isso, gente, esse episódio, pra variar, né, todos são assim, foi muito pesado. A gente espera que, apesar de tudo isso, tenha sido proveitoso ouvir o episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente, não se esqueçam de dar 5 estrelas a esse episódio. Fiquei feliz, eu não tinha visto que a nossa média no Spotify é da 5, que orgulho. Então não esqueçam de avaliar a gente. Apple Podcast também, dá umas 5 estrelas aí, gente, não cai o dedo não. Sim, a gente tá quase chegando. Eu lembro que acho que no começo do ano eu coloquei uma meta de 1000 likes no Spotify, e a gente já tá com 495, alguma coisa assim. Tamo na metade, A gente vai conseguir. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. pessoal.